Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós temos já há 3 domingos falado sobre o tema obediência ser aprendida. E o título da mensagem tem como base o texto de Hebreus 5:8, onde nós lemos assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós temos visto que toda obediência envolve pelo menos 2 pessoas. Uma autoridade e uma pessoa que se submete a essa autoridade. Nós vimos que não há obediência enquanto não reconhecemos aquele a quem Deus colocou em posição de autoridade sobre nós. Não existe obediência enquanto não reconhecemos em quem quer que seja a autoridade que Deus colocou sobre essa pessoa. Seja o próprio Deus, sejam as pessoas a quem Ele constituiu autoridade sobre nós. No domingo passado nós vimos, primeiro, que o trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade. Nós vimos isso nos textos que estão aí. Em segundo lugar, vimos que pecar contra a autoridade constituída por Deus é pecar contra o próprio Deus. Vimos isso em Romanos 13, de 1 a 7. E hoje, com a graça de Deus, prosseguindo, nós queremos ver, em terceiro lugar, porque é necessário a origem e a queda de Lúcifer. O profeta Isaías descreve a rebelião de Satanás contra a autoridade de Deus nos seguintes termos. Isaías 14, a partir do verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Primariamente, essa profecia se refere ao rei da Babilônia, de quem o profeta Isaías vinha falando. Secundariamente, ela se refere a Satanás, pelas razões que vamos examinar daqui a pouco. No livro de Apocalipse, a Babilônia é uma figura do reino e do sistema deste mundo. Há quem pense diferente, mas eu já compartilhei com os irmãos aquilo que entendemos quando estudamos o livro de Apocalipse. E o Senhor Jesus falou, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Ele disse: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Algumas versões dizem: ele não tem nada em mim. Muito bem. Indo para Apocalipse e rememorando algo que já foi visto em tempos passados aqui, no livro de Apocalipse nós temos a menção de 2 cidades, e elas são Babilônia e a Nova Jerusalém. A Babilônia é descrita no livro de Apocalipse de forma muito semelhante à que nós encontramos nos livros do Velho Testamento,
nas profecias de Ezequiel, por exemplo, nós vemos descrições que nós encontramos exatamente descritas em Apocalipse, e elas se aplicaram tanto à Babilônia daquela época, como se aplicarão ainda hoje ao que entendemos ser a Babilônia nos dias de hoje. E entendemos que a Babilônia é o sistema do mundo controlado por Satanás, que é o rei deste reino de trevas. A Nova Jerusalém já é a figura da igreja, que é ali caracterizada e descrita em pormenores nos últimos capítulos do livro de Apocalipse. Assim, o profeta Isaías descreve, então, a rebelião de Satanás contra a autoridade de Deus. Vou ler novamente. Veja como você caiu do céu. O livro de Apocalipse descreve exatamente o momento em que Satanás se rebelou contra Deus e levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. As estrelas no livro de Apocalipse são descritas como os anjos, né? São figuras dos anjos. Ele diz: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos e no mais profundo do abismo. O texto começa dizendo: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. No hebraico diz: ó luminoso, filho do amanhecer. Lá em Brasília tem um lugar que chama Vale do Amanhecer. Eu não sei se alguém já viu falar nesse lugar. E é um lugar onde realmente se cultua o maligno. E o texto diz: ó luminoso, porque ele era assim. Por isso que ele é chamado de Lúcifer, filho do amanhecer ou filho da alva. Uma análise da palavra Lúcifer significa portador da luz, e vem da junção das palavras que em latim são lux e fero, que significa carregar. Esse termo foi aplicado na Vulgata Latina, foi uma das primeiras traduções que nós tivemos na língua portuguesa, e que traduziu esse termo que é usado aqui como Lúcifer. Mas o profeta Ezequiel também descreve o pecado de Satanás contra a santidade de Deus. Ezequiel 28, versos 11 a 17. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação. Tem uma descrição mais pormenorizada no próximo slide. Aí. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro. É também uma profecia acerca do rei de Tiro. Agora vocês vão verificar que é impossível ela se cumprir totalmente em Tiro, no rei de Tiro, porque pelas razões que vamos ver. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição.
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso é Deus falando de alguém que não é um ser humano, porque nenhum ser humano é perfeito, nem foi perfeito a não ser o Filho de Deus. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Nenhum rei foi criado. A criação teve início, o homem foi criado por Deus, mas aqui fala de uma pessoa criada, de um ser que foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multidão do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, como dissemos, primariamente essa profecia foi para o rei de Tiro, mas os detalhes nos dão conta de que ela se aplica também, sobretudo, àquele que aqui foi descrito, impossível de se descrever qualquer ser humano dessa forma. O pecado contra a santidade de Deus é uma consequência do pecado de rebeldia contra a autoridade de Deus. O Salmo 36:1 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, a voz da rebelião. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O que significa isso? Que no coração do ímpio ele está totalmente voltado para transgredir a ordem que lhe é dada por Deus, a palavra de Deus. Ele está a fim de transgredir, ele não esconde isso, e ele faz isso ostensivamente. E o texto diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. São aqueles que chegam a dizer ou que Deus não existe, e normalmente as pessoas que dizem que Deus não existe, elas dizem isso porque elas querem continuar vivendo a sua própria vida do seu jeito e não querem se submeter ao governo de Deus na sua vida. Então elas dizem simplesmente: Deus não existe, então eu posso fazer o que quero. Eu tenho as minhas leis, eu tenho os meus princípios e eu vou viver dessa maneira. E não vou dar a menor para Deus, porque para mim ele não existe. Então a única maneira de alguém ficar em paz com a sua consciência é negar a existência de Deus, porque quando ele o faz, ele pode fazer o que ele quer sem se sentir culpado. Embora eu creia que ninguém pode fazer isso sem, de certa forma, sentir que não é bem por aí, mas a pessoa fez a sua escolha. Nós vimos no domingo passado à noite que a nossa mente pode ser cauterizada. E aquele sinal de alerta que nos faz saber
e nos mostra que a existência de Deus, até mesmo pelas coisas que foram criadas, esse sinal de alerta parece que é adormecido, ele é apagado, ofuscado, e a pessoa consegue ir em frente ao cauterizar a sua consciência, a voz da sua consciência. Se quisermos servir a Deus, nós não devemos desobedecer às autoridades, porque a desobediência é um princípio de Satanás. Satanás era tudo isso que aqui nós vimos descrito no livro de Ezequiel, principalmente, e também no livro do profeta Isaías. E o texto de Ezequiel nos faz saber que ele ficou orgulhoso e que ele, por causa do seu resplendor, da sua sabedoria. Então dissemos, se quisermos servir a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque a desobediência é um princípio de Satanás. Isso nós vemos em Efésios 2, 1 e 2, onde nós lemos assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que caracterizou Satanás desde o início foi a desobediência. E por causa disso, ele deixou de ser um anjo de Deus para ser um anjo das trevas. E todos os que obedecem a ele, desde o Éden, e o pecado de Adão e Eva consistiu no fato de deixarem de ouvir a palavra de Deus para ouvirem a palavra que lhes agradou e que lhes pareceu muito mais razoável, que consultava os seus próprios interesses. E por isso fizeram isso motivados pelo mesmo motivo que levou Satanás a se rebelar contra Deus. O desejo de ser autônomo, de ser autossuficiente, de viver a sua própria vida e de ser como Deus. Isso em Satanás era uma coisa que, porque ele foi-lhe dado poder, ele tem poder até hoje, Deus não tirou poder dele, embora esse poder esteja sob domínio de Deus. Ele age quando Deus permite, por motivos que Deus sabe, e sempre que há um espaço para ele agir também, e o espaço que damos é o pecado, quando pecamos. Então, se quisermos servir a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque a desobediência é um princípio de Satanás. Em quarto lugar, Paulo perseguiu a igreja porque não conhecia a autoridade de Jesus. Não conhecia não conhecia. Vamos ver Atos 26, 9 a 15. Ele está diante do rei Agripa. Ele estava preso e então o rei Agripa foi visitar Cesareia e então aquele que tinha ele sob sua custódia, então convidou o rei Agripa para ouvi-lo, porque ele disse que estava perplexo e não sabia como apresentar, fazer um processo, seria esse o caso, como redigir um processo, encaminhando ele para César, uma vez que ele tinha apelado para César, porque os judeus queriam que ele fosse julgado em Jerusalém e que queriam matá-lo quando ele para lá se dirigisse. Então ele apelou para César. E então o rei Agripa veio ouvir para ajudá-lo a preparar esse arrazoado,
eu não sei que nome se dá juridicamente, mas seria o encaminhamento do processo que culminou com a prisão dele, as razões pelas quais ele foi preso. Então Paulo discursa diante do rei Agripa, e ele diz assim, dando o seu testemunho: na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ele fazia isso porque ele não conhecia Jesus, e por isso ele perseguia Jesus. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. A perseguição que Paulo movia era contra a igreja, mas Jesus disse: olha, você está perseguindo a mim. E não adianta ficar dando coices contra os aguilhões. Aguilhões é quem já morou na roça, ou quem já viveu na roça, ou quem já teve conhecimento. Seria, bom, quando um animal não emperra e não anda, ele é ferido com aguilhões, é um ferro que tem um ponteagudo, aquilo é aplicado no animal com o propósito de fazê-lo andar. Não é isso mesmo, Ana Bia? E normalmente o animal dá coices, querendo tirar a pessoa que está ferindo ele daquela forma. E normalmente quando ele faz isso, ele pode atingir aquele aguilhão que vai feri-lo ainda mais profundamente. Por isso que o texto original diz: duro é para você recalcitrar. Isso significa dar coices contra os aguilhões. Então, o que Jesus está falando para ele: olha, não adianta você se levantar, você está se ferindo a si mesmo, porque você está resistindo a mim. Então ele pergunta: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você já imaginou o impacto deste encontro? Eu fico sempre emocionado quando eu penso nisso. Então, essa palavra foi dirigida ao rei Agripa, e ao encontrar Jesus, ele relata nesse texto, Paulo reconheceu que era duro ficar se rebelando. Rebelar não era bem o termo, porque ele não conhecia o Senhor.
que era duro ele dar coice contra os aguilhões, ou seja, contra a autoridade de Jesus. E ele reconheceu ali que Jesus era o Senhor. Senhor, quem é você? Ao ser salvo, Paulo então reconheceu não apenas a salvação de Jesus Cristo, de Deus através de Jesus, mas a autoridade do Senhor Jesus. E o interessante é que, ao reconhecer a autoridade do Senhor Jesus, ele pôde reconhecer a autoridade de Ananias. Isso nos remete para Atos 9, a partir do versículo 10. Eu acho que eu não coloquei ali porque o texto é bem extenso. Extenso para colocar ali. O texto diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Por causa da visão do Senhor que o então Saulo de Tarso havia tido, ele ficou cego. Foi levado por mãos de terceiros à cidade de Damasco, para onde ele se dirigia, e lá ele ficou hospedado na casa de Judas. E então a orientação é que ele deveria... Bom, havia ali, o texto diz: o Senhor me disse, levante-se e vá à rua direita, que é uma ordem que o Senhor Jesus está dando a Ananias para que ele fosse ao lugar onde Paulo estava hospedado. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Então os irmãos veem que aquele que perseguia a igreja do Senhor, agora reconhece não apenas Jesus como Senhor, mas reconhece Ananias como um enviado de Jesus para lhe devolver a vista, a visão. Então, quando alguém reconhece que Jesus é Senhor e reconhece que aquilo que ele manda deve ser feito, não deve ter nenhuma dificuldade de obedecer àqueles a quem o Senhor constitui autoridade sobre a sua vida ou sobre nós. Esse mundo é cheio de pessoas que estão em posição de autoridade. E nós vimos no domingo passado que toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que não tenha sido por Ele constituída. Então, ele considerou unicamente que a autoridade de Ananias viera do Senhor.
Em quinto, a obediência à vontade de Deus é a maior das exigências da Bíblia. Nós temos falado com os irmãos repetidas vezes que desde o Éden o propósito de Deus é nos ensinar a obediência. E o primeiro casal falhou nisso aí, mas Deus não desistiu e o tempo todo continuou batendo nessa tecla. E finalmente, ele enviou o seu filho, que veio como homem aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, por meio das coisas que sofreu. Então, a obediência à vontade de Deus é a maior das exigências da Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, 22, não vamos discorrer sobre os detalhes deste acontecimento, que culminam com o que está dito no verso 22, onde diz, porém Samuel disse a Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui está uma das sutilezas de um espírito rebelde. Ele vem vestido com uma roupa de quem quer agradar a Deus, mas quer agradar a Deus fazendo o que ele acha que deve. E foi por isso que ele, desobedecendo a Deus, separou o melhor do rebanho, que ele e o povo que foi com ele à guerra contra os amalequitas haviam tomado como despojo. E Deus disse que não era para fazer nada disso, mas ele pensou que era uma boa ideia, melhor do que a que Deus tinha. E o que Deus quer não é que a gente tenha inúmeras inovações, Ele quer que simplesmente façamos o que Ele quer e pronto. Isso é o que Ele quer. Por isso que Ele veio oferecer, com o propósito de oferecer muitos animais em sacrifício. Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Mais importante do que oferecer qualquer coisa a Deus é obedecer a palavra dele, fazer a sua vontade. Ele não se agrada de pessoas que tenham grandes ideias suas. Ele se agrada de pessoas que obedecem à sua palavra e fazem o que ele determinou. Isso não inibe a criatividade que as pessoas têm. Isso não inibe a iniciativa que as pessoas têm. Mas existe uma tênue linha que separa todas estas coisas da obediência. Nenhuma criatividade pode ser usada para contrariar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Há um grande perigo num elemento que chama vontade própria, ou o livre-arbítrio mal usado. Deus nos deu com a capacidade de escolha, mas Ele quer que nós escolhamos obedecer à sua vontade. Só há o reconhecimento da autoridade se houver obediência. Jesus disse, está registrado em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Tem sentido? Sim, Senhor, sim, Senhor. Você imagine você num trabalho você onde você trabalhar.
diante do seu patrão, diante daquele a quem você deve prestar contas aqui na terra, você, sim senhor, sim senhor. Quando ele sai, você, que cara chato, não gosto de fazer isso. Olha que diferença. Então, a questão não é chamar o Senhor de Senhor, é realmente tê-lo como Senhor. E você não pode chamar o Senhor de Senhor se você não o tem como seu Senhor. E se você o tem como Senhor, você vai obedecê-lo. Nós paramos por aqui e deixamos para reflexão 2 princípios há no universo: o da autoridade de Deus e da rebeldia de Satanás. E cabe a nós escolher qual princípio vai nortear a nossa vida: o da obediência a Deus ou da rebelião satânica. Feche os seus olhos, fale com Deus sobre o que você tem ouvido nesta manhã. Deus, nós temos meditado na Tua palavra e te damos graças por ela. Te damos graças pela sua preciosidade, pela sua veracidade, pela sua beleza, pela sua clareza. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser obedientes, como foi o teu filho. Sabemos que só podemos sê-lo através dele mesmo. E foi para isso que ele veio, para dar a sua vida por nós e para que nós pudéssemos vivê-la por meio dele. É isso que nós queremos, viver a tua palavra por meio de Jesus. E pedimos que, para tanto, o teu Espírito nos tome por inteiro. Que o Senhor nos dê corações quebrantados, humildes, rendidos inteiramente a ti, para que possamos fazer a tua vontade, e somente a tua vontade, custe o que custar. Pedimos que, ao sair daqui nessa manhã, o Senhor nos leve em paz, seguros, sempre cercados pelos teus anjos e livres do mal. Pedimos que, pela mesma graça, hoje possamos nos reunir novamente para celebrarmos o dia de ação de graças. E que o Senhor nos permita aqui estar, e que o Senhor seja por meio deste culto também glorificado. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém.